Eu sou o Anderson e você está no canal Revelações 777. E se eu te dissesse que a Bíblia descreve um momento em que o mundo vai parar? Não por causa de uma guerra, não por causa de um rei, mas porque os mortos vão se levantar? Daniel viu o fim antes do fim existir. Ele viu o dia em que o céu se move, a terra responde, e o destino eterno da humanidade é revelado. Daniel, capítulo 12. O tempo do fim e o dia em que os mortos se levantarão. Hoje encerraremos a jornada de Daniel, mas abrimos a porta para aquilo que Jesus chamou de o princípio das dores. Contexto final de Daniel. Daniel agora está no fim das visões. Reinos foram revelados, bestas surgiram, o chifre se levantou, o Messias foi anunciado, o anticristo foi exposto. E então vem a última revelação, não sobre impérios, mas sobre o destino da alma humana. Miguel se levanta. Daniel 12 começa com uma frase poderosa. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo. Miguel não se levanta por política. Ele não se levanta por territórios. Ele se levanta porque chegou a hora do confronto final entre o céu e as trevas. Tempo de angústia sem fim. Daniel houve algo que ecoa até hoje. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que existem nações, guerras, colapso, medo, caos, instabilidade. Não é apenas o mundo em crise, é a humanidade sendo testada. O livro e os nomes estão escritos, mas no meio do caos surge a esperança. Todo aquele que for achado escrito no livro será salvo. Isso nos mostra que o fim não é sobre destruição, é sobre separação, luz e trevas, verdades e engano, vida eterna e perdição. A ressurreição dos mortos. Aqui, Daniel revela algo que atravessa toda a Bíblia. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. O túmulo não é o fim, a morte não é o último capítulo. A história termina com a ressurreição. Os que brilham como estrelas. Daniel ouve uma promessa poderosa. Os sábios brilharão como fulgor do firmamento. Em um mundo das trevas, Deus está formando pessoas que brilham, não com fama, mas com fé, não com poder, mas com a verdade. O livro selado até o tempo do fim. O anjo diz a Daniel: sela o livro até o tempo do fim. Ou seja, essas palavras não eram só o passado, elas eram para uma geração que veria o mundo acelerar, a ciência crescer, as nações se estremecerem e as profecias se encaixarem como peça de um quebra-cabeça. Os tempos proféticos. Daniel ouve números, tempos, dias, períodos, mas Deus não entrega um calendário, ele entrega um chamado. Bem-aventurado que espera e chega até o fim. Não é sobre datas, é sobre permanecer fiel. Conexões com o mundo atual. Vivendo em um mundo que nunca esteve tão conectado e nunca esteve tão dividido. Guerras surgem, nações se levantam, o medo se espalha, a verdade é questionada. Daniel 12 não é uma profecia distante, é um espelho do nosso tempo. Daniel começou como um jovem cativo e terminou como um profeta dos fins dos tempos. Ele nos mostra que reinos passam, mas o reino de Deus permanece. Que as bestas surgem, mas o Filho do Homem reina. Que a morte vem, mas a ressurreição vence. Mas agora a pergunta muda. Daniel viu o fim. E Jesus?
Em Mateus 24, o próprio Cristo responde quando os discípulos perguntam: qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Guerras, fomes, terremotos, engano, ódio, frieza espiritual. Jesus chama isso de o princípio das dores. Na próxima etapa da jornada profética, saímos da visão de Daniel e entramos nas palavras do próprio Jesus. Mateus 24, os sinais, as guerras e o alerta que ecoa até hoje. Você não vai apenas ouvir profecia, você vai ouvir o que Cristo disse por essa geração. Se inscreva no canal Revelações 777, ative o sininho, compartilhe essa mensagem com quem precisa entender os tempos em que vivemos. Bem-aventurado é aquele que guarda as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Até a próxima. A paz do Senhor Jesus. Nos vemos na estrada.